E se o nosso bilhete único fosse diferente do que temos hoje em dia? Meu nome é Márcio e você está no Mobilidade RJ? Galera, vocês estão assistindo esse vídeo. Eu peço a vocês que dêem uma atenção no último minuto do vídeo, tem um recado muito importante para vocês. Então, é o último minutinho do vídeo e esse último minutinho do vídeo pode ajudar a salvar vidas. Dá uma olhadinha lá. Obrigado a todos. Há alguns anos atrás, não tínhamos um sistema integrado de transporte. O que tínhamos era o famoso VT, também conhecido como Vale Transporte de Papel. Mas em 2010 foi implantado o bilhete único no estado do Rio de Janeiro. E com o bilhete único, um passageiro pôde pegar um ônibus no intervalo de 3 horas e embarcar em outro transporte, que pode ser o outro ônibus municipal de qualquer município da região metropolitana, ônibus intermunicipal, barca, metrô, trem, VLT, que aceitem um bilhete único. Geralmente todos os transportes aceitam, só as linhas consideradas executivas, no caso as barcas da linha que vai para Charitas, e os ônibus, a maior parte dos ônibus, aliás, executivos, que tem uma porta só, os famosos frescões, esses não aceitavam bilhete único, exceto alguns, como das empresas Nossa Senhora do Amparo, da Trel e da União. No início, para trocar de um transporte para o outro, o intervalo era de 2 horas. Hoje em dia, o intervalo subiu para 3 horas. Até por conta do trânsito, que é muito pesado no Rio de Janeiro. O valor do bilhete único é de R$ 8,55. Porém, apesar de ter subido para 3 horas, ainda continua sendo para apenas 2 transportes com o mesmo bilhete. Além disso, devemos lembrar que o bilhete ele só é válido para ser usado 2 vezes durante o dia. Mas eu acho que para o tamanho da nossa região metropolitana, hoje em dia, esse bilhete único é muito pouco, principalmente para quem mora nas pontas, nas cidades mais longes. Falei inclusive desse exemplo em um dos vídeos que eu já lancei recentemente, então assista os vídeos, todos os vídeos aqui do Mobilidade. Se você gosta do tema, eu tenho certeza que vocês vão gostar desses vídeos. Uma pessoa que mora em Magé, Guapimirim, em Maricá, Itaguaí, Mangaratiba, que são os extremos da onde você pode pegar um ônibus com bilhete único. Paracambi também, Paracambi é longe pra caramba, né? Não devemos esquecer, aliás. Essas pessoas trabalham no Leblon, por exemplo. Provavelmente o mínimo vai ter que usar 3 transportes para chegar ao seu destino. Vamos supor uma pessoa que mora em Itaboraí, Guapimirim, Magé ou Paracambi. Uma pessoa pega um ônibus até o centro da sua cidade, onde vai pegar um ônibus até o centro do Rio de Janeiro, aí já acabou o bilhete único. Não tem mais como usar. A outra passagem vai pagar do bolso. Para usar o metrô ou outro ônibus, aí vai ser do bolso da pessoa. Outro exemplo é a pessoa que mora em Mangaratiba. É mais difícil acontecer, mas possa ser que alguém more em Mangaratiba e precise chegar a Copacabana. Ela vai ter que pegar um ônibus pelo menos até Itaguaí, de Itaguaí para o centro do Rio, aí já usou o bilhete único, tendo que pagar do bolso, o metrô ou o ônibus até Copacabana. Das pessoas que moram no outro extremo, em Maricá, é menos complicado, porque Maricá tem um transporte público de graça, então é mais tranquilo, a pessoa pega, desce em Noan, desce no centro de Maricá, aí pega o ônibus direto para o centro do Rio. O problema é a distância, porque se for pegar aquele trânsito da manhã, tendo que atravessar a Alameda, a ponte em Niterói, pode ser que 3 horas seja pouco, ou você vai chegar muito no aperto no centro do Rio, onde você tiver que pegar outra condução. Se você chegar com 3 horas e 1 minuto depois que você embarcou no primeiro transporte, já era, você vai ter que pagar do seu bolso o transporte seguinte até você chegar no destino que você está indo. Então, o que seria melhor para o nosso sistema de transporte do Rio de Janeiro? Hoje em dia devemos ver cada vez mais que os ônibus estão encurtando seus itinerários e às vezes até forçando o passageiro a embarcar em mais de um ônibus para chegar ao seu destino. Um exemplo disso é como a Tinguá trabalha na região de Nova Iguaçu, onde algumas linhas que até pouco tempo atrás tinha ônibus o dia inteiro, começou a ter menos ônibus, e o que eles fazem é que o passageiro pega o ônibus até o ponto fiscal da Tinguá na Dutra para embarcar em outro ônibus para chegar no seu destino. O lado bom é que o passageiro, com uma única tarifa,
paga, com uma única tarifa paga, acaba tendo mais opções de transporte para chegar em outros lugares. O lado ruim é que fica mais cansativo para o passageiro que quer descansar até chegar no seu destino. Aquele sobe e desce é chato, realmente. E ele vai ter que pegar pelo menos mais um ônibus na Dutra, né? Então, já para as empresas, tem um lado bom que não precisa colocar vários horários em linhas que em determinados horários ficam vazios. Mas esse sistema usado pela Tinguá, como de transferência de ônibus para o outro, é no ponto fiscal e não tem uma cobrança extra de tarifa. Bem, pelo menos não tinha. Se tiver, deixe aí nos comentários aí. Tem muito tempo que eu não uso esse transporte, mas antigamente não tinha. Acredito que hoje em dia também não tenha. Um outro exemplo é o da Reginas para Itaguaí. Antes tinha pelo menos 2-3 horários por dia de ônibus saindo de Caxias para Mangaratiba, aceitando bilhete único. Só que de um tempo para cá, essa linha praticamente acabou. Inclusive a Reginas pegou as linhas que eram da Expresso Recreio, que saía de Campo Grande e ia para Mangaratiba também. E adivinha? Essa linha também acabou. O que eles fazem então? O passageiro ele não tem muito o que fazer, ele tem que usar o bilhete único, porque a Reginas não deixa integrar de graça, como a Tinguá faz. O passageiro ele tem que ir até Itaguaí e dali ele vai para o destino dele. Por exemplo, de Caxias ou de Campo Grande, ele vai para Itaguaí, utilizando o bilhete único. Ele vai pegar outro ônibus para chegar no seu destino. Pode ser Muriqui, Itacuruçá, Conceição, Mangaratiba, mas ele vai usar o bilhete único. Dessa forma, vamos supor que o cliente que mora no Jardim Primavera, em Caxias, e queira chegar em Mangaratiba, ele vai ter que desembolsar uma das passagens direto do seu bolso, pois as outras duas vão ser utilizadas com bilhete único em um trajeto que existia um ônibus direto. Ah, dona Reginas. Mas então, o que seria o ideal para melhorar esse sistema? Primeiro de tudo, aumentar a quantidade de integração e o tempo da integração. Poderia, por exemplo, ser 4 conduções em 4 horas de uso do bilhete único. Dessa forma, as pessoas que saem do Jardim Primavera poderiam chegar no centro de Caxias, pegar o Reginas até Itaguaí e depois pegar o Reginas de Itaguaí para onde for, para Conceição, para Muriqui, para Itacuruçá, pagando apenas R$ 8,55 com 4 horas de viagem. Ainda poderia ser até apertado, mas é menos pior do que 3 horas de viagem. Além disso, deveria se trabalhar com bilhetes únicos diário com validade de 24 horas e o mensal, como é utilizado em São Paulo. Geralmente esses bilhetes são usados quando a empresa contrata uma pessoa e é mais econômico para ela fazer esse tipo de integração. Mas pessoal autônomo também pode comprar e pode usar um bilhete diário de ônibus que custa R$ 16,80 e dá direito a embarque e desembarque durante 24 horas a partir do momento que o cliente pegou o primeiro ônibus. Se for um bilhete diário utilizando o sistema de ônibus mais metrô ou trem, o valor da tarifa sobe para R$ 24,00. Se for um sistema só para metrô e trem, a tarifa é de R$ 19,00. Se for um bilhete único mensal, só para ônibus, ele é R$ 133,80. O bilhete único mensal dá direito a 10 embarques por dia durante 31 dias corridos. Dessa forma, o bilhete mensal no sistema metroviário custa R$ 243 e o ônibus mais o metrô e trem custa R$ 362. Já o bilhete único de São Paulo, mais parecido com o nosso aqui, ele custa R$ 4,40, válido só nos ônibus, com direito a 4 embarques num período de 3 horas. Se for ônibus mais metrô, ele custa R$ 8,20 e permite 3 embarques em ônibus diferentes no período de 3 horas e um embarque no trem ou no metrô. Então podemos considerar que o bilhete único de São Paulo é melhor do que o daqui do Rio, sim, pois dá mais flexibilidade para o passageiro e mais tempo de uso. Porém, no mundo ideal, o melhor sistema para a nossa mobilidade seria o sistema sobre trilhos, no qual o passageiro embarca no ônibus até uma estação de trem ou metrô, e esse trem ou metrô percorre a maior distância do seu percurso. É parecido com o de São Paulo. Caso precise, no final do percurso, ele pode pegar outro ônibus até chegar aonde ele queira chegar. Mas infelizmente, apesar de até termos uma malha de trens bem espalhada pela Baixada e Zona Oeste e Zona Norte do Rio de Janeiro, o trem é um sistema que não é muito confiável por
conta de vários problemas. E o metrô, o sistema ainda é muito fraco, por ter apenas 2 linhas. Até porque não posso considerar aquela linha 4 ali nada mais é do que uma continuação da linha 1 ou 2. Não tem essa de, é linha 4, é tudo uma reta só. Que linha 4 é essa? E se tivéssemos um sistema unificado sobre os trilhos, aí iria melhorar bastante, afinal, o passageiro que sai de Queimados de trem poderia embarcar na central no metrô, sem a necessidade de pagar o transporte extra, como se tudo fosse apenas um único transporte. Talvez aí teríamos um sistema de transporte quase perfeito, com o ônibus chegando até a estação de trem, ou o metrô, que seria um único transporte que funcionaria com intervalo menor, com mais confiabilidade e que pudesse atrair passageiros por conta do seu conforto e segurança. Dessa vez eu vou finalizar o vídeo pedindo para você se inscrever e deixar o seu like. Dessa vez eu vou deixar um alerta para todos que assistem os meus canais, o Curtindo Nossa Viagem, Mobilidade RJ, o Corte para Viagem, o YouTube do meu jeito. Vamos ajudar as pessoas que foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Muita gente quer ajudar e não sabe como. Se quer fazer um Pix, antes entre no site para quem doar, tá passando logo aqui embaixo. E veja se o Pix que você vai fazer será para uma instituição séria. Infelizmente tem muita gente oportunista nessas horas. Se você não tiver dinheiro, tudo bem, pode ajudar doando uma roupa que não dá mais em você, água engarrafada, um saco de arroz, feijão, um pequeno brinquedo, uma comida para pet. Isso você pode procurar as agências dos Correios mais próximos da sua casa para ver se eles estão aceitando ou eles indicam outra que estejam aceitando. Se você não tiver como, você pode ajudar compartilhando essa parte do vídeo. Não precisa ser o vídeo todo, essa parte do vídeo. Vamos ser solidários. Com o pouco que a gente tem, pode ser muito para quem precisa.